funcionamos a partir desses hormônios da tireoide, né? Quer dizer que então ela produz hormônios. E esses hormônios, assim, servem para quê? Quais são, Denise? A gente consegue, assim, contabilizar? Nos exames são vistos? Quais que são? Normalmente são avaliados T4 livre, T3 livre, né? Que aí quando o pessoal vê lá os pedidos que os médicos fizeram, né? E normalmente avalia também o TSH, né? O TSH é o hormônio tireoestimulante. E normalmente, se a tireoide está lentificada, se ela não está conseguindo produzir os hormônios como precisa, aumenta o hormônio estimulante da tireoide, né? Então, por isso que muitas vezes quando o pessoal pega lá o exame, o TSH tá alto, o pessoal fala, ó, tá... Ou está já com hipotireoidismo franco ou subclínico, né? Porque é sempre aquelas histórias do normal e do ideal, né? Pois é. Porque você tem lá, o normal é de 0 ponto... Cada laboratório tem dá um parâmetro, né? 0,4 a 4 ponto alguma coisa. E aí a gente vê ele já em 4, entendeu? Então, assim, bom, tá dentro do normal, mas alguma coisa tá mostrando que não tá legal, né? Tá muito exigindo aumentar muito esse hormônio estimulante aí para poder produzir os hormônios da tireoide. E Denise, uma pessoa que tem os seus exames e que está olhando o seu TSH, e esse TSH começa a subir, mas está, como você mesmo disse, dentro da referência, né? Às vezes o profissional espera chegar lá, né, para começar a tomar uma providência, mas tem alguma faixa que você diz, tá começando a subir, tem que ficar esperta? Principalmente quando você associa os dois, né? Você vê lá o TSH tá aumentando, tá acima... Porque cada um fala uma coisa também, tá, Gisela? Não tem consenso, não. Um fala que tem que ser abaixo de 1, abaixo de 2, né? Então não existe muito consenso. E eu acho que uma coisa que a gente, como, né, nutricionista, acaba fazendo, porque se eu percebo lá que o negócio tá meio complicado, TSH tá aumentando, os exames de um parâmetro pro outro, de um exame pro outro alterou, os hormônios estão muito baixos, a pessoa tá com a sintomatologia alterada, não tenha dúvida, eu falo já pro médico, entendeu? E muitas vezes eles até já vêm, mas um médico pede o exame, avalia, o outro médico pede outro e avalia, e nenhum dos dois vê a continuidade do processo. Então você começa a perceber que aquele negócio está alterando, eu falo, meu amor, volte lá, conversa com o médico, porque isso aqui está alterado, né? De repente você está com sintomatologia, porque quando a gente fala que a tireoide é o termostato do organismo, né? Aí a pessoa começa a ter aquele processo, tá sempre cansado, né? Piora de manhã, muitas vezes, né? Como o pessoal fala, a temperatura tá muito baixa de manhã, né? Do corpo, tá muito cansado, piora muito do fim da tarde pra noite, né? Processo, começa a cair o cabelo, a pele fica ressecada, a unha fica frágil, né? Lembra aí, cansaço, sonolência. E depressão, Denise, tem alguma coisa a ver? Olha, eu lembro de uma médica que é uma gracinha, né? A doutora Rosane Gilbertoni, ela me falava assim, Denise, muita gente que tá na clínica psiquiátrica, o problema é tireoide, tá? Ou tá tratando, né? Problemas psiquiátricos, o problema é tireoide. Outra coisa que a doutora Rosane me falava era o seguinte, presta atenção em pessoas que chegam falando que tem fibromialgia. Os sintomas da fibromialgia se sobrepõem aos sintomas do hipotireoidismo, né? Então, dores, cansaço muscular, fadiga, dificuldade de dormir, depressão, né? Então, todos esses processos, uma das pacientes que uma vez chegou para mim, ela falou que ela tinha vontade de, ela estava dirigindo, ela tinha vontade de atirar o carro no poste, né? E ela foi diagnosticada com fibromialgia, muitas dores no corpo, cansaço no corpo. Ela falou que muitas vezes ela estava no apartamento dela, ela olhava e falava assim que ela tinha vontade de se atirar da janela, pensamento entendeu? Suicidas, Pensamento né? suicida mesmo. E ela chegou para mim e fez assim, né? Até uma pessoa da minha família, né? Não direto, mas da minha família. Ela falou, eu tenho vontade de me atirar, né?
E eu falava assim, bom, fibromialgia, ok. A gente sabe, né, Gisela? Eu não sei você, mas eu sempre fico com o pé atrás quando chega alguém pra mim falando que tem fibromialgia, entendeu? Exato. Pra mim, é uma coisa que eu vou pesquisar alergia alimentar, que eu vou pesquisar tireoide, carências nutricionais, ferritina baixa, etc, né? Mas, enfim, aí eu fiz lá, eu falei assim, vamos fazer uma coisa, né? Eu sei que você não tá né, ela não tava na cidade dela, tava aqui em São Paulo. Vamos fazer uns pedidos básicos mesmo, né? Que aí não tinha mesmo como o convênio cobrir. Vamos fazer uma coisinha bem básica, porque aí, conforme der, eu já te encaminho, até encaminhei pra Rosane. Peguei o exame dela, pedi o TSH. Se não me engano, tava 9, 10, entendeu? Então, um problema, e o TSH normal, ele varia de 4 a 4 e pouco, né? O máximo, superior. O limite superior. Tava já em 9, 10. T4 livre, T3 livre, inexistente, entendeu? Olha. Então, ela tava com um processo de hipotiroidismo franco, extremamente, né? Já com a tiroide nem funcionava mais. E com o diagnóstico de fibromialgia. Olha que entendeu? E aí eu encaminhei essa pra essa endócrino, né? E aí ela acertou o medicamento dela, mas não deu uma semana, ela tava se sentindo outra pessoa, olha. Entendeu? Então, assim, aquilo tudo passou, aquela sensação ruim passou, aquele processo todo. E Denise, o que pode levar a um hipotiroidismo? Então, olha, o que a gente percebe de mais comum, né, não sei, né, dentro da tua prática, mas o que eu observo de mais comum no consultório são os hipotiroidismo por tiroidite de Hashimoto. Isso. Né? Não é isso o mais comum da gente pegar? Exato. Então, que é uma doença autoimune. Autoimune. E, em geral, o que é outra coisa comum de você ver quando você pega a pessoa com toda essa sintomatologia, né, que a gente estava falando já, clássica, né? Muitas vezes você pega o T4 livre, o TSH, pega os exames, né, da tireoide normais e eles estão normais. Aí você pede os anticorpos. Anticorpos, antitireoglobulina, anticorpos, antiperoxidase. E eu já peguei casos de paciente que o normal é até 30, estava em 1.200. O normal é até, né, de repente, dependendo do exame também, do laboratório, da tireoglobulina é até 30, 40, estava 500 e pouco, entendeu? E aí você fala assim, olha, então pega isso aqui agora e volta no profissional e olha, né, que esses anticorpos estão muito alterados. Ah, doutora, falou que não tem o que fazer. Que a gente tem que esperar, porque quando alterar os hormônios, toma remédio, né? Então, o que é um autoanticorpo? Né? A primeira coisa que a gente sabe de uma doença autoimune é que ela não existe sem antígeno. Nenhuma doença autoimune vai existir sem antígeno. O que é o antígeno? É aquela substância que entra no nosso organismo e é entendida como um agressor, não é entendida como uma coisa natural. Pode ser um antígeno alimentar, pode ser um antígeno formado por uma bactéria, por um fungo, pode ser um antígeno ambiental, ou seja, pode ser um agressor que venha do alimento, do ambiente ou da própria microbiota. E essas substâncias, quando elas entram no organismo e o organismo não as reconhecem como sendo natural, elas começam a produzir substâncias para combater. Substâncias chamadas pró-inflamatórias, anticorpos, etc., para poder combater. Só que acontece, Gisele, isso que acho que é uma das coisas que o doutor Fasano está estudando bastante, já está com o livro novo dele, né, super legal, e já coloca muito essa relação, é que uma das coisas extremamente comuns de levar a esse problema o que seja comum a quase todas as doenças autoimunes é o glúten, né? E aí, por que isso? Porque se a gente fala uma substância agressora entrou no organismo, ok, como? Né? Porque o nosso intestino, ele é aquele órgão que fala nutriente entra, tranqueira não. Então, se é uma substância agressora, não tem que entrar. A parede do intestino é muito fechadinha para deixar entrar qualquer coisa. Só que a presença do glúten, já se comprovou que o glúten, ele aumenta a expressão de uma proteína chamada zonulina, e que essa proteína pode quebrar a ligação entre as células do intestino. Outra coisa que pode fazer isso é a própria disbiose.
o aumento de bactérias, né, que quando em desequilíbrio com as saudáveis podem se tornar patogênicas, e também os fungos, que quando em desequilíbrio com a microbiota saudável podem se tornar patogênicos, as substâncias produzidas por esses micro-organismos podem também fazer romper a ligação entre as células intestinais. E a partir daí, se abriu a porteira, né? Então, qualquer substância agressiva que poderia ser mandada embora, consegue entrar. Os próprios peptídeos do glúten, das substâncias, daquelas pequenas porções de aminoácidos que o nosso organismo humano não tem enzima que digere, do glúten moderno, né? Exato, porque o trigo foi o alimento que o homem mais interferiu. Hoje o trigo foi muito alta. Hoje o trigo, ele tem 20 vezes mais glúten do que nos primórdios, né? E o trigo existente anterior à Revolução Verde, que foi a década de 60 e 70, não tinha o glúten tóxico que tem hoje. Então, esse glúten tóxico, ele foi provocado por uma mudança, por se mexer na cultura original. Como diz o meu marido, foi um cruzamento entre irmãos. Então, isso dá a noção para as pessoas, né? Do que é isso, né? Umas expressões que eu gosto muito. Porque a hora que você vai entender, o que eles faziam? Eles pegaram vários tipos de gramíneas, né? De trigos na época, e começaram a cruzar entre irmãos. Nesse cruzamento, para chegar a uma espécie que aumentava a produtividade e resistisse a pragas e alteração de temperatura. Só que o trigo resultante disso, que foi chamado de trigo anão, que é o trigo estivo usado até hoje, ele tinha em torno de 5% de proteína que não existia no original, carregando mais ou menos 14 tipos de glúten que não existia no original. Então, na verdade, desde que o mundo é mundo se come trigo, sim. Esta encrenca de hoje, não, né? Cristo consumia pão, provavelmente com trigo sarraceno, que nem glúten tem, né? Então, com certeza, esse é o que eu falo, Deus não faria isso com a gente, não daria uma tranqueira dessa pra gente, né? Isso foi mexido, tá? Porque, olha só, é só raciocinar, se eu tô tendo um alimento, entre aspas, que precisa resistir às pragas, é claro que ele vai resistir às nossas bactérias intestinais, e resistir também às enzimas humanas. Então, a gente não tem enzima que digere uma quantidade muito grande de peptídeos da molécula, né, do glúten, fragmentos. E esses peptídeos podem, a partir do momento que aqueles que aumentaram a zonulina, quebraram a junção das células intestinais, os próprios peptídeos do glúten podem entrar, mas também peptídeos de um leite mal digerido, de uma microbiota, um antígeno microbiano. É a porteira que você falou, né? Só que aí, o que acontece? Várias dessas substâncias que podem entrar no organismo, e o organismo tem que produzir anticorpo para combater, várias dessas substâncias podem ter sequências proteicas parecidas com os nossos tecidos. Então, pode ter uma sequência proteica parecida com a da tireoide, ou com as células beta de Langerhans, né? Ou com as nossos tecidos moles. Aí, o que acontece? Aí, o organismo, por um desequilíbrio, e não é por uma exacerbação do sistema imunológico, é por um desequilíbrio do sistema imunológico, ele pode confundir essas sequências proteicas desses antígenos, dessas substâncias agressoras, com sequências proteicas do nosso organismo e começar a combater o organismo. Então, isso gera uma destruição ou uma alteração das funções dos tecidos. Seja da tireoide, seja das células beta de Langerhans do pâncreas, que, por exemplo, produzem a insulina. Isso pode levar a uma diabetes tipo 1. Mas também pode fazer isso nos nossos tecidos moles, levar uma artrite reumatoide, ou a tireoide levar uma tiroidite de Hashimoto. Então, essas doenças autoimunes, né, elas podem ser causadas, então, pela presença de qualquer uma dessas substâncias. Mas, porque o organismo perdeu a defesa. Tanto deixou entrar o que não devia, como entrou em carência de nutrientes que poderiam ir lá e equilibrar, controlar esse processo e não deixar que ele se instalasse. Então, carência de vitaminas, de minerais, de ômegas, que podem
acabar facilitando com que o processo aconteça. E entre eles pode acontecer de ser a vítima ser a tireoide, né? Sem dúvida nenhuma. E aí exacerbando todos esses outros sinais e sintomas que você bem mencionou, né? Mas olha, nós temos participações que eu gostaria que as participações vocês podem estar mandando aqui pelo nosso telefone, que a gente vai no segundo bloco estar respondendo a todas as dúvidas e questões. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. E Denise, na sua experiência, como que é possível você reverter esse quadro? Então, além disso, a gente tem que se preocupar com o ferro, né? O ferro é fundamental. Você falou da ferritina baixa. Isso. Eu nunca peguei tantas mulheres com ferritina baixa como ultimamente. Gente, síndrome de má absorção, né? Abaixo de 60, cuidado. Mínimo, né? Eu uso esse parâmetro mínimo de 60, não sei quanto você usa, Denise. Inclusive porque tem aí já alguns estudos mostrando isso, né? Então, se você tem uma tendência genética a ter problema de tireoide, tem um processo autoimune, ferritina abaixo de 60 é um facilitador. Carência de selênio é outro facilitador, carência de manganês. Então, na verdade, assim, a gente tem vários nutrientes que são fundamentais aí para ação, para formar mesmo o hormônio da tireoide, né? E aí, na carência desses nutrientes, se eu já tenho uma predisposição genética, junta com o processo autoimune e uma coisa que é fundamental, a microbiota saudável. A nossa microbiota saudável, que depende da alimentação que a gente faz, totalmente, integralmente da alimentação que a gente faz. Então, a presença de legume, verdura, fruta, cereais integrais, leguminosas, são alimentos das boas bactérias, né? Só que as bactérias saudáveis são responsáveis por formar células chamadas tolerogênicas. Essas células são formadas no intestino e elas toleram esses agressores alimentares, ambientais da própria microbiota, evitam autoanticorpos e ainda regulam a resposta contra um agressor, fazendo a gente combater na hora certa e parar na hora certa. Quer dizer, usar a arma certa pro tamanho do inimigo, né? Exatamente. Então, quando você fala se isso pode ser revertido, com certeza, eu acho que até você também já deve ter pego uma série de pacientes que a hora que você começa, tira o glúten, né? Principalmente o glúten quando você pega processo autoimune, mas aí muitas vezes também tem que se preocupar com a soja. A soja, por exemplo, um alto consumo de soja, a soja pode inibir a captação de iodo da tireoide, né? Então, o problema, de novo, não é consumir, mas é o alto consumo. Então, soja, glúten, leite, açúcar refinado, né? E o oriental que come muita soja, mas a soja adequada, coagulada ou fermentada, eles fazem muito uso de algas, né? Que é rica, elas são ricas em iodo, né? Iodo, então compensa. Você vê como, de novo, a natureza é sábia, Deus é bom, entendeu? E aí o lugar onde mais tem consumo de soja coagulada ou fermentada também tem maior consumo de alga. Exato. Né? E de ômega 3. Assim. Porque o peixe de lá é peixe de cativeiro, né? Então realmente tem bastante ômega 3. Mas enfim, se a gente pensar neste processo todo que a gente falou, a gente tem que resgatar a capacidade do organismo selecionar o que entra e o que não entra, né? Então, melhorando a alimentação, tirando alimentos inflamatórios, dando probiótico, né? O que a gente percebe no consultório, muitos, como diz o meu marido, estudos científicos comprovam, funciona para quem faz, né? É verdade. E efetivamente, quem consegue fazer as coisas direitinho, você vê zerar os anticorpos. E Denise, né? eu quis muito fazer essa pauta com a doutora Denise, porque além da experiência em consultório, ela tem uma experiência pessoal, né, Denise? Com certeza. Tanto é que assim, faz mais de 20 anos que eu não consumo leite diariamente em casa, né? Até pra gente conseguir descobrir todo esse processo de processo inflamatório, mas de vez em quando sempre consumindo. Então, não é nada, de novo, radical. Só que quando eu mais ou menos uns 15 anos, 16 atrás, eu descobri que eu estava com tiroidite de Hashimoto. E já estava realmente com TSH bem elevado, anticorpos antiperoxidados em 1.200, antitireoglobulina aumentado, nódulos na tireoide. Então, estava com hipotiroidismo franco. Já tinha passado por aquela ciclo, porque a tiroidite, ela joga para hiper e hipo, ela varia, né? Então, mas só que eu já estava em hipotiroidismo mesmo. Então, não teve dúvida, teve que entrar com remédio, não tinha muito o que fazer naquele momento. Só que a gente vinha estudando há muitos anos a relação de glúten com doença autoimune, né?
Então eu comecei a dar uma diminuída, na verdade eu tirei por 40 dias o glúten e depois rodiziava, aquela história, consumia 1 dia, 2 no máximo na semana e pouco. E muito, aí sim, probiótico, regular a microbiota, tirei o açúcar, que é alimento de fungos e mais bactérias. Você não vê doença autoimune sem algum tipo de sintoma de fungo no organismo, que é outra coisa comum de estar ligada com tiroidite, sempre tem ou teve sintoma de fungo no organismo. Né? Então, sem dúvida, são coisas que a gente vai atrás. Equilibra a microbiota, dá alimento de boas bactérias, tira alimento de fungos e más bactérias e você vê o processo reverter. Os meus anticorpos zeraram, os meus hormônios regularizaram, os meus nódulos sumiram e fazem 10 anos que eu não tomo mais remédio. Olha que bárbaro. Tá? Isso, a gente Tomei por 5, tá? A gente fala assim, palavras convencem, testemunhos arrastam. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua... Quando a coisa fica feia, mãe, rainha, se o fogo incendeia, senhora das candeias, quando o medo toma conta, senhora das vitórias, se o futuro me amedronta, rainha da paz, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando a vaca dá em cima, senhora da guia, se o cachorro em mim avança, nossa virgem, se o carro vai bater, nossa senhora, se a abelha me aferrou. Ah, doce mãe de Deus, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando a chuva vem com vento, mãe do livramento, quando o raio arrebenta, rainha do céu, quando a enchente tá no umbigo, mãe dos aflitos, quando a seca tá demais, Maria de José. Aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, aí eu chamo pela mãe, 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 eu quero a minha mãe. Quando o filho se machuca, quem que ele chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Quando vai ter neném, quem que a filha chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Quando o filho tá com fome, quem que ele chama? É o pai ou é a mãe? É a mãe, é a mãe. Mas quando ele quer dinheiro, aí ele chama é pelo pai. Isso aí, negócio. Estamos apresentando Mais Saúde. A Boa do Dia. Um bate-papo descontraído com o Padre Léo. Meus irmãos, entraram em nossos olhos através das televisões, das revistas, imagens pornográficas, imagens de violência, imagens de derrota, que se alojaram aqui no nosso cérebro e no nosso coração e que acabaram nos transformando em pessoas sensuais demais, em pessoas mesquinhas,
em pessoas tomadas pelo espírito da derrota. É preciso também tirar as visões estragadas que estão aqui no seu coração, através do pessimismo, através do negativismo. Quando a pessoa não consegue enxergar Jesus, ela enxerga o encardido. Lance fora essas visões estragadas que estão impedindo você de ver o Senhor. A Boa do Dia, com o Padre Léo. A nossa missão é evangelizar. A Rádio América representa na minha vida a igreja na minha casa. O que nos motiva é saber que durante todo o dia podemos levar Deus ao seu coração. Com minha companhia de dia, de noite, à tarde, de todas as horas. A melhor coisa que existe para a evangelização de nossas casas. Fique conosco. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A Canção Nova promove 9 semanas de oração pela restauração das famílias em São Paulo, todas as segundas-feiras, às 19h30. São muitas as situações que têm afligido as famílias em nosso tempo: vícios, infidelidades, divisões. Diante disso, a Canção Nova promove 9 semanas de oração pela restauração das famílias, com a celebração da Santa Missa, presidida pelo Padre Adriano Zondoná. Todas as segundas, às 19h30, na Canção Nova, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Canção Nova. Na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, número 355, bairro Liberdade. Venha participar e traga sua família. A maior alegria que podemos dar a Maria Santíssima é a de levar Jesus Eucarístico no nosso peito. Santo Hilário. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores alfabetizadores em formação presencial em todo o país, para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. A verdade da fé dita de forma clara e ousada. O amor que Deus manifestou por nós, entregando o seu Filho Jesus Cristo, é um amor que não tem medida. A verdade em questão, com o Padre Paulo Ricardo. Você ouve a qualquer momento, aqui. Rádio América. 12h29. A família é a escola privilegiada de generosidade, de partilha, de responsabilidade. Escola que ensina a superar a mentalidade individualista que se firmou na sociedade. A bênção do Pai, diz aqui o versículo 11, fortalece a casa dos seus filhos. Cultivando as práticas comuns da fé, os pais devem ser os primeiros a acompanharem o amadurecimento dos seus filhos na fé. Canção Nova com a igreja, celebrando a família. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. O programa Mais Saúde hoje recebe a doutora Denise Carreiro, que está falando sobre tireoide. Tem aqui as participações dos ouvintes. A Magda de São Paulo perguntando, Denise, se produtos de limpeza como água sanitária, quando usamos, é prejudicial. Talvez ela esteja se referindo em relação ao cloro. É sempre a história do remédio do veneno, né? Então, tem hora que, assim, é o que você tem. E assim, né, tanto a água sanitária, como muitas vezes, né, mesmo os produtos que existem, né, de higienização, tem que tomar cuidado com a quantidade, pôr a quantidade certa. Esperar evaporar depois, né? Eu sempre deixo depois um pouquinho na água com vinagre, né, para tirar um pouquinho esse cloro. Mas é o mesmo processo. A gente tem que se preocupar com a dose, com a hora certa, com a quantidade certa. Na verdade é o seguinte, eu brinco, eu falo que até se a gente for olhar tudo que tem hoje em dia, que é feito e que é usado nos alimentos, até nos alimentos naturais, etc., a gente ia ter que aprender a fazer fotossíntese e viver de luz, né? Então, assim, não ia ter o que comer. Então, não adianta, assim, a gente entrar num processo extremamente radical das coisas, porque é importante higienizar.
é só tomar cuidado sempre. Acho que vocês já tiveram aqui vários programas, né, com o doutor Enio, né? Que é um querido, então, rever um pouquinho isso, que ele explica bem direitinho, mas é sempre cuidado com a dose. E assim, muita proteção, como legume, verdura, frutas, cereais integrais, comida, Gente, líquido, né? Eu não resisto. Sabe que eu estava falando com a doutora Denise, a gente estava fazendo um outro programa, e eu estava falando, Denise, o pessoal tem mais dificuldade quando a gente quer fazer uma mudança de hábito alimentar no café da manhã e nos lanchinhos, que no verão a fruta é muito bem-vinda, mas no inverno, olha o que ela me respondeu. Como eu brinco, eu falo que se é uma coisa que eu não negocio muito, é isso, né? Porque fruta, uma fruta cada 2h30, 3 horas, salada verde no almoço e na janta. E líquido, antes de prazer, é remédio, né? Então, gente, não tem verão, não tem inverno, é todo dia. Se for remédio com prazer, melhor, não é? E lembre do seguinte, que eu acho que é uma coisa importante, né? Uma dica que a gente deu lá, né, Gisela? É que o organismo no inverno, ele tem uma necessidade aumentada de metabolismo para poder manter a temperatura corporal. Então, a quantidade de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, de energia, de uma maneira geral, e de líquido, é maior do que no verão. Então, é um processo que não tem justificativa, principalmente no Brasil, que a gente nunca tem falta de legume, verdura, fruta, Denise, etc, né? Eu digo, quando veio aquele povo, mas fruta seca não é saudável. Eu digo, gente, Deus deve ficar assim incomodado de num país abençoado por ele, que tem fruta fresca o ano inteiro. A gente tem fruta seca onde? No inverno, na Europa, nos Estados Unidos, que não cresce nada, entendeu? E lá é seco e frio, aqui é quente e úmido, né? Então é aquela festa, mas enfim. Mas olha, várias participações. Bom, a Madalia aqui da Bela Vista, ela fez uma pergunta que seguramente você já ouviu a resposta, né, minha querida, sobre que ela acabou engordando muito e muito rápido, tá tomando medicação. Eu acho que uma coisa importante é que essa ideia de que hipotiroidismo engorda, né? Isso não é real. O hipotiroidismo, ele pode aumentar 2, 3 quilos, em alguns casos um pouco mais. Ele pode dificultar um emagrecimento, mas essa ideia de que agora tá justificado o peso, não, tá? Bom, tem uma pergunta que não é sobre tireoide, mas eu não resisto em fazê-la, Denise. É a Gilvaneide, aqui do Sumaré. Ela disse assim, tem uma bebê de 5 meses e meio e ela só se alimenta com leite materno. As forças do além aqui estavam prejudicando, acabou a tela, né? Mas já voltou. Gostaria de saber se posso entrar com uma fruta primeiro ou primeiro com a comida de sal. Essa é a primeira pergunta. Ela disse que ela não ganhou muito peso nesses meses e o pediatra receitou NAN. Mas ela não se adapta a esse leite, só gosta de leite materno. Sua filha já está mostrando ser inteligente desde bebê, minha querida. Vamos aguardar a resposta da doutora Denise. Bem mais do que quem eu te orientou. Exatamente. Gostaria de saber o que posso fazer para ela ganhar esse peso adequado, doutora Denise. O peso adequado é outra coisa que é totalmente questionável, tá? Então, normalmente uma criança que é amamentada só com leite materno, nem sempre vai ter o mesmo perfil de crescimento de quem é alimentado por leite de vaca, né? Mesmo, porque, e assim, o que eu ouvi, inclusive, de pacientes há pouco tempo atrás, mas não era de vaca, doutora, era o de latinha, né? Então, tipo assim, não, não era o leite de vaca, era o NAN. Não, meu amor, é leite de vaca, sim. E o bezerro tem que ter 100, 200 quilos em um mês. Então, com certeza, o leite de vaca vai fazer com que as crianças tenham um crescimento muito maior do que o leite materno. Mas isso não quer dizer que é saudável, né? Com certeza não. Uma criança inflamada, doente, né? Num grande vantagem. Então, a primeira coisa é que a criança tem que estar dentro de um perfil. Então, assim, o perfil normal, ele vai de 5 a 90, né? E 5%. Isso. Vamos falar assim. Tem crianças que elas sempre vão estar lá no perfil 20, 25, 10, 15, umas até no perfil mínimo de crescimento. E que para ela, naquele momento, nesse processo e no desenvolvimento dela, está sendo saudável. Então, ninguém tem que estar naquele perfil 50% ou mais
para falar que isto é o saudável. Inclusive porque tem que ver dentro da hereditariedade da família, da mãe, do pai. Muitas vezes a criança tem um perfil de crescimento que é ou mais lento, ou menor, ou enfim, né? Mas não quer dizer que não é saudável. Então tem que observar, tá ficando doente, tá tendo problemas, tá tendo refluxo, intestino funciona diariamente, o desenvolvimento tá adequado, né? Então o processo de avaliação é muito maior do que o peso, né? Então, primeiro, isso que acho que tem que ser avaliado. Outra coisa, leite materno. Não tem nada mais saudável que leite materno. Não tem nada mais dirigido para o seu bebê do que o seu leite, né? Então, substituir um leite materno por qualquer leite de latim ou de vaca é simplesmente pedir para a criança ficar doente, né? Quer dizer, não tem por que fazer uma coisa dessa dentro de um quadro de que a criança está tomando e está aceitando um leite materno, né? E claro, a entrada de alimento, como entrar esse alimento, existe correntes que trabalham mais pela entrada do alimento da papa salgada, outros da fruta. O leite materno, ele tem um sabor mais adocicado, mas quando vai chegando perto do 6º mês, aumenta a quantidade de sódio do leite. Para a criança já ir acostumando um pouquinho com esse paladar mais salgado. Então, a natureza, mais uma vez, é linda, né? Aí, assim, pode começar pela fruta? Pode. Aí começa lá uns 15 dias com a fruta e depois de 15 dias já começa com a papa salgada, sem problema. A fruta, por exemplo, Denise, e uma laranja-lima? Do grupo da introdução de alimento, o que a gente deve evitar no primeiro ano de vida da criança, que ela ainda não tem defesas, né, como o adulto, então ela está mais sujeita a alimentos de potencial inflamatório maior. Então, o que a gente não entra, de uma maneira geral, são o leite de vaca, né? Inclusive isso está escrito em todas as sociedades de pediatria, tá? Não entrar nem com leite de vaca, nem com leite de soja no primeiro ano de vida da criança. A gente também evita... E se os pais tiverem alergia? Até o 2º ano de vida, né? Não entrar com trigo, de uma maneira geral, inúmeros estudos do Dr. Fazano já mostrando, né? Que você pode prevenir, inclusive uma doença celíaca, se tiver predisposição, evitando o trigo de novo até o 1º ano ou, em caso de processo alérgico, até o 2º ano. E aí vem aquelas coisas que a gente já sabe que evita para criança, né? Clara de ovo, peixes, frutos do mar, amendoim, oleaginosas, né? E o grupo da laranja. Laranja-lima. Na verdade, o que costuma mais entrar para a criança é a laranja-lima, né? Não digo a desculpa, a argumentação da entrada da laranja-lima é por causa da vitamina C, né? E aí, o que acontece? De novo, a natureza sábia, de novo, Deus é muito bom, e vitamina C tem em praticamente todas as frutas. E na maior parte delas em quantidade maior do que na laranja. Com certeza. Tá? Então, a partir do momento que você varia as frutas, mamão, gente, né? Caju, ainda mais o pessoal de Natal, aqui que nos ouve, né, que tem o maior cajueiro do mundo, tem 5 vezes mais vitamina C que a laranja. Maracujá, mamão, enfim, né, goiaba, exato. As frutas de mamanaida, acerola. Então, tanto o suco como a fruta, eu gosto muito de dar mais a fruta do que o suco, né? Mas também é uma possibilidade. Tem frutas que você não consegue dar para a criança, né, ainda no começo. Então, um suquinho também para fazer a introdução de algumas frutas pode ser interessante. E em seguida entrar com a papa salgada, né? Aí, normalmente, pelo menos e manter o leite materno o quanto possível, né? O leite materno de preferência até 2 anos, né? E enquanto a criança tá, isso de novo é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? E da Unicef. E uma coisa muito que acho que entra muito aí, né, Gisela, é o que a gente cansa de ouvir, inclusive de pediatra e de quem tá do lado da coitada da mãe que tá se esforçando para dar um leite materno pro bebê, é que depois de 1 ano o leite materno é água. Fica fraco, é água. Eu falo, é verdade, o legal mesmo é o da vaca, né? Esse é fantástico. Então, o que acontece? Você, como é que pode pensar que um leite materno vai ser pior do que um leite da vaca para criança? É umas coisas tão assim, sem lógica, sem sentido, né? Estudos que são feitos no mundo inteiro
com todo um processo, um embasamento de uma Organização Mundial da Saúde, da Unicef, provando e comprovando a importância de uma amamentação até 2 anos de idade, você não sabe o sofrimento que é para as minhas pacientes que tentam amamentar por mais tempo. Olha. Como elas são bombardeadas, inclusive pelos pediatras. Porque impressionante. Tá dando... Com certeza. Com certeza é uma coisa inacreditável, assim, né? Pois é, mas enfim. Bom, gente, tem uma pergunta aqui que a pessoa não se identificou, mas ela ela teve que retirar a tireoide por causa de um nódulo maligno e ela perguntou se haveria algum problema de continuar fumando. Nós já recebemos aqui vários profissionais dessa área de oncologia e se tem, assim, uma atitude que pode fazer toda a diferença na vida das pessoas, é parar de fumar, né, Denise? Sempre. E mais do que isso, quando você tem qualquer processo, né, qualquer tipo de tumor, né, de câncer, a maior preocupação do tratamento é evitar o próximo, né? Então, nada vem por azar. Para ter qualquer alteração é porque tem desequilíbrio nutricional, ou seja, tá entrando com mais coisa que não devia no organismo e tá faltando a proteção. Aí o organismo pode se desestabilizar e não conseguir combater uma célula mal formada. E se isso tudo que gerou esse processo não for mudado, aí tá sujeito a desenvolver qualquer outra coisa, né, no organismo, certo? Cristina de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Ela diz que há alguns meses já não consome glúten, lactose. Lembrando que todo mundo fala lactose, né, Denise? Mas na verdade... O problema é a proteína do leite. É a proteína do leite, né? A lactose é o açúcar do leite. O máximo agora tem muito produto assim. Queijo sem lactose, iogurte sem lactose, leite sem lactose. As pessoas não têm noção de que... Eu batalho tanto, gente, o problema... Concentra a proteína. Exatamente. Mas assim, gente, cuidado. Esse negócio de zero lactose não significa que não tem o que é o potencial alergênico, que é a proteína, né? E diz que é muito agradecida ao programa, obrigada, minha querida. E ela diz o seguinte, que ela notou que tanto o fermento químico como o biológico fazem mal para ela, tá? Essa é a primeira questão que ela pergunta, como então fazer os pães e bolos se ela não pode fazer uso deles, e aí a gente dá uma conversada, né? Ela pergunta sobre as propriedades da casca da banana verde, que é cozida, que eu falo que é mais a parte de fibras, né, que a gente agrega valor. E ela fez uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, Denise, que ela diz que após 1 hora que ela toma o pool de probióticos, ela fica com pigarro. Você tem alguma relação em relação a isso? Você tem... você consegue fazer alguma correlação? Então, eu acho que em primeiro lugar precisa de ver a fonte, né? Porque precisa ver como é que é esse probiótico, o que é efetivamente. Por isso que, assim, provavelmente isso é uma coisa que deve ser orientada por um profissional. Então, vale a pena conversar com o profissional que orientou para ver o que está acontecendo, qual é essa fonte. De repente pode ter... É o que eu costumo falar, nós nunca vamos ter alergia a um nutriente. Eu não tenho alergia a um probiótico, eu não tenho alergia a um ômega 3, eu não tenho alergia a um zinco, eu não tenho alergia ao complexo B. Que o paciente chega para mim assim, o doutor falou que eu tenho alergia ao zinco, tá? Eu falei, se eu tivesse alergia ao zinco, você não estava conversando aqui comigo, né? Porque as 100 trilhões de células são formadas de zinco, então não tem como. Então, o que acontece? A gente pode ter reação à fonte do produto. Isso. Então, eu posso responder ou ter uma reação a um óxido de zinco, que é um sal inorgânico. Mas não a um zinco quelado ou ao zinco do alimento, que é orgânico. Eu posso mesmo ter... porque todos os alimentos, nem que seja numa ínfima porção, tem todos os nutrientes. Todos os nutrientes. Né, Denise? Eu posso ter uma reação ao óleo de linhaça ou ao óleo de peixe, mas não alergia ao ômega 3. Que é o nutriente que forma o organismo. Então, isso pode acontecer às vezes, dependendo da fonte do probiótico, pode acontecer que tem alguma coisa nesse probiótico que para essa pessoa não tem algum excipiente, alguma coisa que pode não ser adequado, né? Às vezes uma quantidade alta de pré-biótico, que em determinados, no momento inicial, pode também ser alimento também de fungos e más bactérias, e aí pode piorar o processo. Quando uma pessoa fala que tem reação a fermento biológico, precisa ver que
é muito comum que ainda esteja com uma boa desbiose mesmo, né? O Por isso desequilíbrio até que ela tá, de repente, da flora fazendo intestinal. uso, né? Exatamente. Repente, né? E aí talvez esse uso ainda não foi suficiente para tirar do quadro, até pela resposta que ela está tendo ao mesmo uso do probiótico. São processos bem individuais que tem que ser avaliado. Eu acho que assim, procura quem te orientou e dá uma conversada com isso, porque tem que ser reavaliado para ver o que está acontecendo. Tá bom. A Vilma, daqui de São Paulo, ela disse que o programa está maravilhoso. Ela disse que tem hipotiroidismo e tudo que foi falado no programa ajudou bastante a esclarecer muitas dúvidas que ela tinha. Obrigada, continuem assim. Bom, tem um ouvinte, o Cláudio, que perguntando se o consumo de glúten prejudicaria a tireoide, isso já foi respondido. E tem aqui a Kátia de Osasco, que fala que tem hipotiroidismo, faz 7 anos que toma uma medicação de uso contínuo e diz que ouvi dizer que essa medicação ela pode causar enfraquecimento nos ossos. O médico que me acompanha disse que não. Poderia me esclarecer? Acompanho o programa todos os dias. Olha, com certeza não. Quando você fala assim, isso não nem é muito da minha alçada, tá, gente? Porque eu falo sobre nutriente, como o nutriente trata, mas isso é uma coisa muito básica. É assim, se eu não produzo hormônio e eu não tomar hormônio, eu não vou funcionar. Então, a partir daí, ao contrário do que você imagina, a hora que você toma o hormônio e regulariza o hormônio, ele vai ajudar no processo e não atrapalhar. Tá? Agora, o próprio processo que levou ao hipotiroidismo, ele em geral já está ligado, por exemplo, com síndrome de má absorção, com carências nutricionais, com processo inflamatório, e esse processo por si só pode interferir na tireoide. Na massa óssea. Na massa óssea. Entendeu? Então, o remédio é fundamental quando precisa, pelo amor de Deus. Não Graças acha a Deus que tem. Ele tem. Não acha que você vai sair tratando um negócio desse sem o remédio. E pra gente conseguir reverter isso leva anos, tá? Mas a alimentação, ela pode ajudar a reverter ou ela pode ajudar a evitar que você desenvolva a próxima doença autoimune. Isso não quer dizer que pode parar de tomar remédio de maneira nenhuma. Lembra, tá lá em Eclesiástico, hein? O homem prudente não despreza os medicamentos. Denise, falando em tireoide, falou que tá tomando a medicação, me lembrei. Às vezes circula muita coisa na internet, que eu digo que o Dr. Google, né, tem um lado, assim, ele corta, é uma faca de 2 legumes, né? Com certeza. Então tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa complicada. Inclusive muita mídia social, eu tenho visto, aquele Instagram, tem coisas interessantes, mas tem uma população que resolve dar o testemunho de como que resolveu a sua vida para emagrecer, para isso, para aquilo. Eu tenho ficado horrorizada. Então, realmente, mais do que nunca, nós precisamos ter programas que coloquem o que é de fato correto ou não. E rezar muito. E rezar muito, não tenha dúvida, que isso a gente não para de fazer. Denise, uma coisa interessante. O pessoal tem dito assim, eu vi na internet que couve não pode ser consumida para quem tem hipotiroidismo. E aí? Inibe a captação de iodo. Então, o que eu sempre respondo, falei, você tem hipo, você está tomando uma medicação, fica tranquilo, tá? Ou fica tranquila, você está justamente com todo esse equilíbrio, o seu organismo está realmente equilibrado em função disso. Mas, Denise, e aí? O que você tem a dizer sobre isso? É o que a gente estava colocando. A maior parte hoje dos problemas que levam ao hipotiroidismo é muito mais comum que sejam processos inflamatórios, né? Inflamatórios, autoimune, e não a falta de iodo. Então, quando você tem um processo de problema como um bócio, que é uma falta de iodo, hoje em dia é mais difícil disso acontecer. Então, mas a couve pode inibir a captação de iodo, assim como a soja comprovadamente faz isso. Só que aí, mais uma vez, entra o quê? O excesso, a quantidade, a frequência. Então, quando você vai, por exemplo, eu tenho um processo de azia, queimação, refluxo, né? Tem um baita... Porque isso é uma das coisas que interfere no resto do organismo. Digestão e absorção é uma coisa fundamental. E a couve é uma das únicas coisas que cicatriza até gastrite hemorrágica. Então, a hora que você fala assim, eu vou tomar o suco com 1 ou 2 cubinhos de gelo congelado, ou lá uma folhinha de couve, né? Ou meia folha, seja lá o que for. Como é que isso vai inibir a captação de iodo da tireoide? Pelo amor de Deus, tinha que ser um caminhão de couve. Tá? Então não é um suquinho que você toma de manhã
e mesmo assim, ainda uma vez ou outra comendo essa couve numa refeição ou outra, uma das coisas que a gente sempre pede evita a monotonia alimentar. Então eu vou comer uma couve um dia ou outro no meio da refeição e vou tomar um suquinho lá de manhã até sair de um quadro crônico, de um processo digestivo, alguma coisa assim, que eu vou tomar lá esse suquinho um mês, seja lá o que for, uma quantidade pequena por dia. Não tem nem como, isso já é provado, já se mostrou que você precisa ter uma quantidade elevadíssima para poder interferir. Então, com toda certeza, você está deixando de consumir um alimento de alto poder cicatrizante, anti-inflamatório, desintoxicante, que tem uma composição de vitamina e mineral muito parecida, inclusive com a de leite materno. Então, a couve é um alimento, muita quantidade de magnésio, de isotiocianato, substâncias anticancerígenas, anti-inflamatórias, não é? Então, se eu estou falando de uma doença inflamatória, que é um hipotiroidismo por processo inflamatório, nada como um alimento anti-inflamatório para ajudar a melhorar, né? Ufa. Então, na verdade, infelizmente, a gente acaba vendo umas coisas que, assim, ouvir o galo cantar, não sabe aonde, e sai falando essas coisas. Eu tenho comentado aqui com o pessoal que eu ouvi dizer, eu falo assim, gente, a propósito, quando vocês colocarem isso no programa, ouvi dizer aonde, né? Que é sempre bom mandar a fonte para a gente já também estar esclarecendo, tá? Denise, para variar, o programa acabou. Quero muito agradecer a sua disponibilidade de estar aqui ao vivo conosco, você que sai do seu conforto da sua casa para estar aqui, você que está nessa fase escrevendo um novo livro, a doutora Denise está escrevendo um novo livro. Pô, Denise, agora que eu me dei conta que a gente nem sorteou, mas a gente sorteia na próxima vez sem falta. Gente, tem o site da doutora Denise com todas as informações que vocês precisarem do consultório, dos livros, de tudo que ela faz. E Denise, nós já vamos sair daqui com data marcada para você voltar, tá bom? Combinado. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E, gente, um beijo grande e até o próximo. Mais saúde. E assim, viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pôde